De 3 encontros, não é assim? Sobre a perseverança dos santos. Não é isso a temática que foi divulgada? Então nós teremos 3 aulas que serão uma sequência. Aí eu repito da importância dos irmãos estarem presentes nas 3. Hoje nós vamos trabalhar o que é a vida eterna e quando nós obtemos a vida eterna. Mas antes da gente ver essa temática dentro da Bíblia, porque assim, irmãos, perseverança dos santos não é um tema isolado a se trabalhar. Não é apenas se saber se o crente persevera até o fim ou não, se o verdadeiro salvo se desvia ou não. Não é um tema isolado. A perseverança dos santos está dentro de um contexto bem maior. Por isso que a gente vai começar com a vida eterna. Porque nós perseveramos em quê? A vida eterna. Então a nossa primeira aula vai ser exatamente isso. O que é a vida eterna quando nós obtemos a vida eterna. O que é que eu peço aos irmãos? Que evite conversa paralela. Se você tiver uma dúvida, anota, guarda com você e na hora da oportunidade a gente abre para você fazer a pergunta ou acrescentar. Fique à vontade. Peço também que evite celular para a gente ter uma concentração completa dentro do estudo. Amém? Amém? Eu vou fazer 3 observações que são importantes. E essas 3 observações, nós vamos sempre recorrer a elas no decorrer desses 3 encontros. A primeira observação que eu faço é a seguinte. Há uma regra de hermenêutica, isto é, de interpretação da Bíblia, que é a seguinte. Ninguém pode construir um conhecimento bíblico verdadeiro de maneira isolada. Ninguém pode fundamentar uma doutrina se não tiver dentro do contexto da Escritura. Como assim, irmão Henrique? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se uma pessoa tentar fundamentar um conhecimento de maneira descontextualizada, certeza ela não vai estar pregando a verdade. Por quê? Porque a verdade ela não se constrói de maneira isolada, ela se constrói de maneira contextualizada. Então, durante esses 3 encontros, nós não vamos aqui discutir assuntos bíblicos de maneira isolada. Se não tiver dentro do contexto da Escritura, nós não podemos considerar como verdadeiro. É a primeira regra e básica. Jesus ensinou isso. O primeiro texto que eu quero comentar com os irmãos é Lucas, falando dessa questão do contexto. Lucas, Senhor, fecha o céu aí. Lucas, capítulo de número 24. O 27. Lucas 24, 27. Todos encontraram? Amém. Olha aqui o que eu vou dizer. A questão aí é o seguinte. Os 2 discípulos de Emaús estavam tristes porque achavam que Jesus não tinha ressuscitado. E Jesus começou a caminhar do lado deles e eles sem perceberem que era Jesus. Não é isso aí o contexto? Quando Jesus vai convencer os discípulos de Emaús que ele, Cristo, estava ressuscitado, Jesus não utilizou nenhum artifício que ele poderia utilizar. Jesus recorreu à Bíblia. Olha o que Jesus fez para convencer os discípulos de Emaús que Jesus precisaria ter ressuscitado ao 3º dia. Olha o verso 27, posso ler? Diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras. Isso aqui é contexto. Jesus não citou só um texto do Antigo Testamento para dizer que ele teria que ressuscitar, não. Jesus começou desde os profetas, passou por Moisés, para mostrar que o que se cumpriu tinha contexto na Bíblia. Então essa é a primeira observação que eu faço. Tem que estar dentro do contexto. Se não tiver dentro do contexto da Escritura, não pode ser aceito como verdadeiro, porque a Bíblia não trabalha assim, de maneira isolada. Aliás, muitas heresias que nós temos hoje, principalmente na internet,
é de pessoas que interpretam a Bíblia fora do contexto. Aí quando você joga o que eles estão dizendo dentro do contexto, você percebe que a Bíblia não está ensinando aquilo. Então essa é a primeira regra. Segunda, que está ligada à primeira. Não se constrói nenhuma verdade bíblica em um versículo isolado. Ou em um texto obscuro por ele só. O que é que você está querendo dizer? Existem alguns textos da Bíblia que se você lê isoladamente, você vai ter um entendimento errado. Esses textos obscuros, você precisa interpretá-los à luz de textos mais claros sobre a mesma temática. Faz parte ainda do contexto. Por exemplo, tem um texto que fala que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Lá em Pedro. Se você pegar esse texto isoladamente, a primeira coisa que você vai concluir é que Cristo pregou no inferno. Como tem muita gente interpretando por aí, que Jesus foi pregar no inferno. Só que quando você pega esse texto e leva para o contexto vai mostrar que esses espíritos em prisão não eram almas desencarnadas, mas era quem estava na prisão do pecado na época de Noé. E que Cristo pregou a eles no Espírito Santo. Pedro vai dizer que o Espírito de Cristo estava em Noé, quando pregou por 120 anos. Aí nós vamos entender pelo contexto que aqueles espíritos em prisão não estavam no inferno. Eram os espíritos em prisão do pecado na época de Noé. Veja, um texto obscuro foi elucidado à luz do contexto de outro mais claro. Então isso é fundamental. Nós não vamos aqui ficar pegando o texto isolado. A gente vai pegar o texto, se o texto for difícil, com certeza vai ter uma resposta dentro do contexto. Por quê? A terceira observação, a Bíblia explica ela mesma. A Bíblia diz, a Bíblia responde. O que a Bíblia não diz, então calemos. Ou seja, se nós acreditamos que a Escritura é a palavra final, ou como diziam os reformadores, só a Escritura, ou seja, no final é só a Bíblia que vale, então Deus, na sua infinita sabedoria, colocou na Bíblia apenas o que nós precisamos saber. E o que ele não quis dizer? Na eternidade a gente vai saber. Por que eu estou falando disso? Porque é perigoso você ir além do que a Bíblia está dizendo. E hoje em dia, irmãos, nós vivemos um período em que surgem pessoas que querem ser mais sábias do que o Espírito Santo de Deus que inspirou os escritores bíblicos, porque querem dar a resposta que a Bíblia não dá. Eu não gosto disso, eu não compactuo com isso. Eu só vou até onde a Bíblia me disser. Por isso que tem coisas que eu não sei. E não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu não sei. Por quê? Porque se a Bíblia não quis me revelar, é porque ela não quis que eu especulasse. Por isso que a Escritura diz, as coisas reveladas são para quem? Para nós. E as ocultas pertencem a quem? Então, se a Bíblia disse, está dito. Amém? Amém? Se ela não disse, foi porque ela não quis nos dizer agora. Lutero, ele dizia uma coisa interessante. Martinho Lutero dizia assim, o conhecimento da verdade tem 3 divisões. Ele dizia, o primeiro conhecimento é a revelação pela palavra. É aquela que o homem recebe, orientado pelo Espírito Santo, para a nossa salvação. Aí ele dizia que o segundo conhecimento é o da razão, da mente humana, do conhecimento, que Deus colocou no homem para que o homem resolva os problemas do cotidiano. E o terceiro conhecimento, Lutero dizia, é o conhecimento do futuro. Ou seja, Lutero dizia que tinha coisas que nós só conheceríamos no céu. Que não adiantava especular agora, porque não teríamos resposta. Então a gente vai trabalhar nesse viés. Tem coisa que realmente a gente não tem como dar resposta. Mas quando for para dar resposta, a Bíblia dá. Porque ela explica ela mesma. Por exemplo, se você lesse o texto do Antigo Testamento que fala que os israelitas passaram pelo mar, que tinha uma pedra onde eles tiravam água para beber, não tem isso lá no Antigo Testamento? Não tem isso lá? Paulo vai dizer que aquela pedra era Cristo, o símbolo de Cristo. Ou seja,
Se você tivesse só o Antigo Testamento, você não teria como ter essa revelação. Mas Paulo disse, ó, a pedra era Cristo, diz lá em 1 Coríntios 10. O que é isso? A Bíblia explicando ela mesma. Isso conforta o nosso coração, por quê? Porque nos liberta da especulação, nos liberta da arrogância, nos liberta desses vícios. Porque se a Bíblia quer nos dizer, ela vai nos dizer. E quando ela nos disser, é porque nós precisamos saber. E aí a nossa força vai estar fundamentada onde? Na Escritura. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para corrigir, para encaminhar. Quer dizer, do que nós precisamos, está aqui. Não precisa ir além disso. Amém? Amém. Então as 3 regras. Contexto. Texto difícil. Elucidar a luz de um claro. E a terceira. A Bíblia explica ela mesma. Opinião, fique com você. Verdade da Escritura, se renda. O que a Bíblia disse, está dito. Porque senão ela não seria verdade. Amém? Amém. Alguma pergunta? Dentro desse preâmbulo, dessa introdução? Está claro? Pois vamos entrar na nossa temática. A primeira pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Salvação. Salvação. Mais alguém? Vida eterna é Jesus, é a vida de Cristo comunicada a nós. Vida eterna é Jesus. Mais algum irmão? Salvação, a vida eterna é Jesus. Morar no céu. O que mais? Graça. O que mais? Podem falar, irmãos, tenham medo não. Se eu disser assim, vida eterna é viver eternamente, isso está errado? Sim e não. Mas me controle um pouquinho. Deixa eu ver se pode ser. Se eu dissermos que vida eterna é viver para sempre, isso está certo? Ou é meia verdade? Tudo que os irmãos disseram sobre o que é vida eterna faz parte. Mas se eu disser viver para sempre é vida eterna? Vou fazer uma pergunta para os irmãos. O diabo vai viver eternamente? O diabo vai viver eternamente? Não. Não, irmãos. Vai. Apocalipse capítulo 20. A Bíblia Sagrada diz que depois de 1000 anos, o diabo vai ser solto para tentar as nações na batalha do Gog e Magog, e depois ele é lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e sofrerá por toda a eternidade. Onde é que eu quero chegar? A vida eterna não é simplesmente viver para sempre, porque o diabo vai viver para sempre e não tem a vida eterna. É porque vida eterna, esse nome, as pessoas acham que é porque vai viver para sempre. Claro que quem tem a vida eterna vai ter para sempre, mas vida eterna não é só viver para sempre. Porque o diabo não vai morrer e não tem a vida eterna. Vamos ver esse texto de Apocalipse, que diz que o diabo vai sofrer eternamente. O diabo não vai morrer, ele vai sofrer eternamente. Apocalipse 20, vamos lá para esse texto. Apocalipse 20. Verso de número 3. Vejamos se é esse. Apocalipse 20.
10. Apocalipse 20, 10. Que é depois do milênio, né? Aí vem o juízo final. Todos abriram. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos 7 dos 7. Quer dizer, o diabo vai ser atormentado para todo sempre. Mas o diabo tem a vida eterna? Tem, irmãos? Não. Os ímpios que serão condenados eternamente, eles têm a vida eterna? Não. Então, vida eterna não é simplesmente viver para sempre. Então, é algo mais. Se vida eterna não é somente viver para sempre, então o que é vida eterna? Posso citar um texto? Já disse que tu te controla, Márcio. Vida eterna, irmãos, é a vida de Deus no espírito humano. A vida eterna é a vida de Deus, a divina semente, enxertada no coração do homem. Vamos saber já quando. Por isso que, no original grego, quando se fala de vida eterna, dá a ideia de qualidade de vida. Então veja bem, quem tem a vida eterna, claro que terá a vida eterna para sempre e vai usufruir no céu, e é a salvação. Mas é mais do que isso. É ter a vida de Deus no coração. Isso é a vida eterna. Essa vida de Deus colocada dentro de nós. Professor, onde é que a Bíblia diz isso? Que a vida eterna é a vida de Deus colocada dentro de nós. Vamos ver o texto. O texto em que isso é ensinado é... Primeira Pedro 1:23. É o primeiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos. 1 Pedro 1:23. Pedro 1:23. É o primeiro texto. Amém? Amém, irmãos? Pedro está falando aqui da salvação. O que é que ele diz no verso 23? Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que o crente nasceu de uma semente que vive e permanece para sempre. Que semente é essa? É a vida de Deus colocada no nosso coração. Pela palavra de Deus, quando nós cremos em Jesus. Então essa vida eterna é simplesmente, ou aliás, simplesmente não, é algo maravilhoso, é a vida de Deus sendo transmitida ao nosso coração. Olha o que é que diz Tiago 1:18. Anotem esses textos, façam anotações depois. Tiago 1:18. Amém? Tiago 1:18 diz assim: segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que. Se gerou aqui pela palavra da verdade é colocar a semente, é colocar a vida de Deus dentro do nosso coração. Então quem tem a vida eterna vai muito mais do que viver para sempre. Quem tem a vida eterna tem uma parte de Deus dentro de si, a semente divina. Amém, irmãos? Amém. Por isso que vida eterna, segundo a palavra de Deus, ela é muito mais do que uma vida religiosa. Tipo, fazer parte de uma comunidade, ser batizado. Vida eterna é a vida de Deus no coração do homem. Uma pessoa pode ser batizada, frequentar a igreja e até pregar, e não ter a vida eterna. Porque vida eterna é experiência. É semente. É interessante que a Bíblia, na sua sabedoria, ela fala semente. O que é que eu faço com uma semente? Eu tenho que plantar.
Ou seja, a vida eterna é algo que é plantado em nós. Plantado em nós. É colocado em nós. Por isso que é chamado de regenerar. Porque quando a vida de Deus é colocada em nós, ela nos regenera. Ou seja, faz com que sejamos participantes da natureza divina. É o que vai dizer 1 João 3,9. 1 João 3,9. Amém? 1 João 3,9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Então, irmãos, o que é vida eterna? É ter a semente de Deus no seu coração. E o que é a semente de Deus? É uma parte dele que é enxertada dentro de você. Então, quem tem a vida eterna, nasceu de Deus. Quem tem a vida eterna, tem a vida de Deus no coração. Por isso que vida eterna é isso aqui, ó. A vida de Deus no coração do homem. Isso é a vida eterna. Muito mais do que viver para sempre. Amém, irmãos? Amém. Repete só uma vez, professor. O que é a semente de Deus? Vamos copiar aqui? A semente de Deus é a vida de Deus. Colocada no coração do homem. Vida eterna é a semente de Deus colocada no coração do Por homem. isso eu vou repetir. Ser crente é mais do que ter um rótulo. É nascer de novo. É conhecer Jesus. Conhecer é ter uma experiência. Isso é vida eterna. Se a pessoa não tem essa experiência, se a pessoa não tem a semente de Deus nela, não é crente. Amém? E a Bíblia que está dizendo, e nós vamos ver mais aprofundamento disso. Então, nessa primeira parte, eu abro espaço para alguma pergunta sobre o que é a vida eterna. Se tiver. Não tenho medo, pode perguntar. Já entendeu? Amém. A pessoa pode conhecer a Bíblia, mas não ter a vida eterna. Pode. E é só o que tem, irmã, hoje em dia. Como é o nome da irmã? Brenda. Irmã Brenda. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta e não ter a vida eterna. Não tem alguém que conheça mais a Bíblia do que o diabo. Até os demônios conhecem Cristo também. E o diabo citou para Jesus a Bíblia. Nas 3 invertidas. Não é não? Está lá? Não. Está escrito. Ainda disse assim, né? Está escrito lá. Amém? Em questão de conhecer e não ter a vida de Deus. Né? A semente. Porque existe 2 tipos de conhecimento. O conhecimento aqui e o conhecimento aqui. Eu posso conhecer com a mente todo o plano da salvação de Deus. Eu posso até frequentar o ambiente dos crentes e sentir que Deus é bom pela operação que cai, como no caso da mulher cananeia, das migalhas que caem da mesa, que os cachorrinhos pegam. Mas eu posso mesmo assim não ter uma experiência pessoal com Cristo e ter a vida eterna. Isso explica o porquê que tem tanta gente dentro da comunidade que mais cedo ou mais tarde demonstra o que realmente é. Será que essas pessoas um dia tiveram a vida eterna? Essa aqui é a questão. Por isso que a aula de hoje é fundamental para a gente entender as demais. E tem outro texto que diz que essa semente, ela é viva e não murcha. Quer dizer, a vida eterna é viva e não murcha. Diferente do pecado que murcha. Diferente do pecado que leva à perdição. A vida eterna não murcha, diz a Bíblia. Que é vida eterna, é qualidade de vida. Amém? Nós temos aí um caso interessante que é o Leandro Carnal. Leandro Carnal, ele é um filósofo e ele está na internet. Ele é professor de faculdade lá em São Paulo e ele é muito conhecido.
Então, se você clicar lá, Leandro Carnal, você vai ver ele lá falando da palavra de Deus. Mas ele é um ateu. Ele não acredita em Deus. Mas ele fala da palavra de Deus, tem todo o domínio da palavra de Deus, mas é um ateu. Ele tem domínio da letra. Da letra. Ele tem um conhecimento, como o professor falou, né? Ele tem um conhecimento humano, né? Por isso não assista o Leandro Carnal, que vocês vão ficar carnal. Ixi, então não faz esse carnal. Amém, irmãos? Tinha notado ele, ó. Não teve encontro com Jesus. Interessante isso daqui, ó. Quando a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade que é Cristo, e conhecereis a verdade que é Cristo, essa palavra conhecer no original demonstra uma experiência íntima. É a mesma palavra utilizada para relação sexual. Por exemplo, quando diz assim, e o marido conheceu a sua mulher, é a mesma raiz da palavra utilizada para o encontro com Jesus. O que é que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que o nascer de novo e ter a vida eterna é uma experiência. Experiência se sente. Experiência se experimenta. Então não é só teoria. Então vida eterna é isso. A vida de Deus no coração do homem. Por isso que Paulo dizia, nós temos em vaso de barro um tesouro. Que tesouro é esse? A vida eterna. Amém? Amém. Se ficou claro o que é a vida eterna, aí eu pergunto outra coisa. Márcio te controla. Não é pergunta, é uma afirmação. Não. Eu pergunto para os irmãos, se a vida eterna é a vida de Deus no coração do homem, ela é a vida eterna. Algo que eu recebo de Cristo quando eu creio, ou a vida eterna seria o próprio Cristo? Acha que Cristo, como é teu nome? Juan. De novo, ó, a vida eterna, que é a vida de Deus no coração do homem, é algo que eu recebo de Cristo, ou a vida eterna é o próprio Cristo? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo? Estão certos disso? Certíssimo. Tem muita gente que acha que a vida eterna é algo que eu recebo de Jesus. Tem muita gente que acha que a vida eterna é uma coisa que eu vou usufruir no céu, no futuro. Claro que o ápice da vida eterna vai ser no céu. Claro que nós vamos usufruir plenamente da vida eterna no céu. Mas a vida eterna não é uma coisa, a vida eterna é uma pessoa. Os irmãos estão certos, a vida eterna é Jesus. Onde é que a Bíblia ensina isso? Vamos ver. Isso aqui é muito importante. A vida eterna não é uma coisa. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Jesus. Vamos ver isso na Bíblia. O primeiro texto é Lucas. Lucas, capítulo de número 2. Lucas 2. Verso 30. Vamos todos encontrar aí. Lucas 2, verso 30. Amém? O contexto aqui é o seguinte: levaram Jesus para Simeão, né? O sacerdote. Aí quando ele pegou Jesus nos braços, olha o que é que ele diz. O 29 e o 30. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Quem é a salvação de Deus aí que ele está se referindo? Jesus, que ele estava segurando nos braços. Então Jesus é a salvação de Deus, ou seja, Jesus é a vida eterna. Amém? Amém. Onde é que tem isso mais claro na Bíblia? 1 João 5. 1 João 5. 11 e 12. Qual? O 11 e o 12, né? Qual é, filho? O 11 e o 12.
1 João 5. A partir do 10. Amém? Posso ler? Amém. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É muito simples. Ou tem Jesus e tem a vida eterna, ou não tem Jesus e não tem a vida eterna. Interessante o verso 11, né? Deus nos deu a vida e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Portanto, a vida eterna é Jesus habitando no coração de um ser humano. Qualidade de vida. Vida de Deus no coração do homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Exatamente. Amém, irmãos? Amém. Tem outro texto mais fantástico ainda para mostrar essa experiência da vida eterna, que ela é muito mais do que uma experiência religiosa. É o texto de 1 João, capítulo 1. Não deixe de anotar esses versos não. 1 João, capítulo 1. Amém? A partir do verso 1, olha o que é que diz. O que era desde o princípio. Quem é que era desde o princípio, irmãos? É João ou é 1 João? 1 João. Primeira. É 1 João. A partir do verso 1. Amém? Era o Diz verbo, assim. Hã? o verbo, que era desde o princípio. Sim. O verbo, O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Jesus. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Quer dizer, Jesus é o verbo da vida. Por que ele é o verbo da vida? Porque ele é a vida eterna. Aí o verso 2. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto. Visto quem? Cristo. E dele testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Quer dizer, a vida eterna, Jesus, que estava com o Pai, o verbo que eles viram, apalparam e pegaram, era a vida eterna. Então a vida eterna, irmãos, é uma pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo. Virou carne, né? Por isso que Jesus é Deus, igual ao Pai, porque somente Deus pode ter a vida eterna. Então Jesus era Deus encarnado e a própria vida eterna. Então ser crente, ter a vida eterna, é ter uma experiência com Jesus, que é a vida eterna. Então a vida eterna não é uma coisa que recebemos de Cristo, a vida eterna é o próprio Cristo. Ou você tem a vida eterna ou você não tem. Ou você é crente ou você não é. Simples assim. Amém? Tranquilo? Alguma dúvida? Posso seguir então? Alguma pergunta, irmão Sergiano, Luan? Até aqui? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Eu costumo fazer isso para saber se meu aluno está prestando atenção. Viver para sempre é sinônimo de ter a vida eterna? Não. Vida eterna é o quê? É a semente de Deus implantada, e essa semente de Deus está em quem? Não, está em Jesus. Jesus é quem é a vida eterna, e ela está implantada em nós a partir do momento em que temos uma experiência de salvação com Jesus. Uma experiência em que a vida eterna seja enxertada. Aí nós vamos saber já já que experiência é essa, quando é que ela acontece. Amém? Vai, Márcio, quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria citar o texto de João 17,3, que eu acho muito claro em relação a isto. Cite. João 17,3. João 17,3. Você que citou, leia, Márcio. E a vida eterna é esta, que
te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é do Pai e do Filho, né? É por isso que lá em Colossenses Paulo fala, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos tal como Ele é. Amém, irmãos? Dúvidas? Posso seguir? Então, se a vida eterna é Cristo, o terceiro ponto importante é o seguinte: quando é que essa vida eterna, que é Cristo, é enxertada em nós? Quando é que isso acontece? Porque quando a gente diz assim, ter a vida eterna, ter uma experiência com Jesus. Sim, mas que experiência é essa? Ela acontece quando? Ela é instantânea? Ela é progressiva? Eu posso dizer que Jesus entrou no meu coração porque eu fui à frente? Ou essa experiência que é a vida eterna em Cristo pode demorar? Eu posso unificar uma única experiência de uma pessoa como sendo a única que se pode ter a vida eterna? São questões interessantes. John Wesley, antes de se converter, ele era pastor. Pregava, mas não tinha vida eterna. Não era convertido. Interessante, ele era pastor, pregava, tinha uma palavra poderosa, mas não tinha vida eterna. Ele disse que quando teve a experiência de vida eterna, o coração dele se aqueceu. Ele sentiu Jesus entrando dentro dele. Claro que a experiência de Wesley foi dele. Mas aquele momento em que o coração dele aqueceu, ele nasceu de novo. Pronto. Qual é o momento em que eu passo a ter a vida eterna? Quando você nasce de novo. Quando aceita Jesus, sim, mas a experiência, ela é pessoal e individual. Se você nasceu de novo, você vai sentir Jesus dentro de você. Você pode até não sentir o coração ardendo, mas você vai ter que ter alguma experiência. A experiência aqui que aconteceu com Moisés, essa é uma experiência. Ali foi uma experiência de revelação. Deus se revelou ali a Moisés. A experiência do novo nascimento, ela é interna. Eu posso dizer que Moisés sentiu alguma coisa ali, né? Ele sentiu mas ali foi muito mais externo. A experiência da salvação é mais próxima. Experiência que tu... Sim. Alguma coisa vai acontecer em você, mas ela é mais interna, que se reflete fora. Então, o novo Cristo, que é a vida eterna, entre você. É aí que entra a ação do Espírito Santo. Como aconteceu com Paulo. A experiência externa de Paulo refletiu-se numa experiência interna, que foi o novo nascimento. Mas o que eu estou querendo dizer com a experiência de novo nascimento é o seguinte: você, quando realmente nascer de novo e Cristo entrar em você, alguma coisa vai acontecer de diferente. A começar pela paz com Deus que você vai ter, e nós vamos ver já já a certeza da vida eterna. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Isso que nós estamos estudando aqui é raridade nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, as pessoas não são confrontadas com o que é realmente ser crente, que é nascer de novo. Pronto, Nicodemo, né? Ele era cobrador de imposto. Teve uma experiência com o Senhor. Então, que essa experiência não ficou dessa experiência. Ele não teve, Nicodemos. Porque Nicodemos não teve. Foi por isso que Jesus disse. Mas eu vou aproveitar o que você disse. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos queria entender o reino de Deus de maneira humana. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele interpretou: como é que pode nascer sendo velho? Vou voltar ao ventre. Aí Jesus todo o tempo repreende e diz: homem, eu estou falando de coisa espiritual. E tu que é mestre de Israel não entende? Então o novo nascimento é uma experiência aqui. Ela é uma experiência que se explica, mas ela é uma experiência, acima de tudo, que se sente. É uma mudança de vida, né? Tem que ter mudança. Como Zaqueu, né? Como Zaqueu. Eu sei que tá... Zaqueu. Como é que a gente sabe que Zaqueu teve uma experiência de salvação? Pelas atitudes.
Ninguém precisou mandar. Por isso que o verdadeiro cristianismo ele não é legalista. Ele não tem uma cartilha pronta. Faça isso, faça aquilo. Faça isso, faça aquilo. Isso pode, isso não pode. Quando o Espírito Santo trouxer a vida de Cristo para dentro de você, você vai saber o que é certo e errado, porque o Espírito Santo vai lhe dizer. E automaticamente vai chegar a mudança. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que isso é raridade, porque hoje em dia você encontra igreja superlotada, onde a pessoa acha que ser crente é fazer parte de uma comunidade que fala da Bíblia. Aí essas pessoas vão para o culto domingo de manhã e à noite estão tomando cerveja, socialmente. Essas pessoas vão para o culto no domingo e passam a semana inteira pecando. Ah, tu é crente? Sou, da igreja tal. Igreja superlotada, claro. Porque uma mensagem que não confronta o pecador vai atrair, vai lotar. Porque, como diz a Bíblia, o mundo ouve o que é dele. Aquela mulher também, né? Aquela mulher do Poço de Jacó também, né? Já teve uma experiência com A samaritana teve. Porque ele vai com esse dom de Deus, né? Ele pergunta assim, pede para ela chamar o marido dela. Ela vai dizer, não, eu não tenho um marido. Tiveste sim, disseste bem. Ela falou a verdade. É a palavra da ciência, né? Jesus ali usou a palavra da ciência, equivalente ao dom, né? Ele foi capaz de discernir que ela tinha 5 maridos, sem que ninguém dissesse, né? E ela saiu maravilhada, eu encontrei o Cristo. Então isso é que é a experiência. Agora, quando é que essa experiência acontece? Quando você nasce de novo. Então, entenda, quando você nasce de novo, o Espírito Santo enxerta em você a vida de Cristo. Então é o Espírito Santo que opera o novo nascimento, trazendo Jesus, que é a vida eterna, para o nosso espírito. É assim que a Bíblia ensina. Vamos ver os textos. O primeiro é João 1,12. João 1,12. Antes de ler João 1,12, eu queria fazer uma analogia em João 20. Vamos primeiro para João 20, 22. Irmãos, eu estou sem horas. Que horas são aí? 8 horas. Pronto, temos tempo. Se Deus quiser, não vai chover. Segura as nuvens aí, Senhor. Mais tarde manda um toró para a gente dormir bem. João 20. João 20. 22. João 20, 22. João 20, 22. Amém? Quem pode ler João 20, 22? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Por que Jesus fez isso? Não falei nada. Mas ia. Mas ia. Por que Jesus fez isso? Ele chegou para os discípulos, depois que ressuscitou, recebeu o Espírito. Por que Jesus fez isso? A Bíblia, irmãos, elas nos ensina por símbolo. Quando Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos, simbolicamente, Jesus os estava regenerando pelo Espírito Santo. Em outras palavras, nascer de novo é receber o sopro do Espírito Santo vindo de Cristo. E quando o Espírito Santo entra em nós, nos transmite a vida do próprio Cristo. Então isso é nascer de novo. Então os discípulos nasceram de novo aí. Eles tiveram a experiência de salvação, de novo nascimento aí. Tanta verdade que logo em seguida Jesus diz, a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem retendes serão retidos. Ou seja, eles passaram a ter autoridade como igreja, que depois é fundada no dia de Pentecostes. Então o novo nascimento é uma experiência em que o Espírito Santo entra dentro de você e traz a vida de Cristo ao seu coração. Ver como Cristo vivo, né? Exatamente. Mas acima de tudo, ter a certeza do céu, é o que a gente vai ver já já. Então vamos ver textos que mostram que o novo nascimento é o Espírito Santo trazendo a vida de Cristo ao coração do homem. O primeiro é João 1,12. Ainda não é o batismo, né? Não. Não.
É a experiência de novo nascimento. Ou o batismo no corpo de Cristo, na salvação. João 1,12. Não é a primeira carta não, é João 1,12. O Evangelho. João 1,12. Amém? Vamos dar uma corridinha nos textos, que é para a gente não esticar muito e reter a chuva o máximo possível. Diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse poder de se tornarem filhos de Deus é o novo nascimento. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, olha o que foi que aconteceu. O Espírito Santo entrou no nosso coração pela fé, o Espírito Santo nos regenerou, trouxe a semente de Cristo para o nosso coração, a vida eterna, e nos tornou filho de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Ou seja, éramos filhos do diabo, mas com o novo nascimento Deus nos adotou. Por quê? Porque nos fez participantes da semente dele. Sabe por que meu filho é meu filho? Porque ele tem meu sangue nas veias. Sabe por que nós somos filhos de Deus? Porque com o novo nascimento Deus colocou a vida dele nas nossas veias. Ou seja, espiritualmente nos fez participante da vida dele. Ou seja, Deus nos deu o DNA dele. Por isso que ele nos deu o poder. Quer dizer, ninguém pode se tornar filho de Deus simplesmente frequentando a igreja. Ninguém pode se tornar filho de Deus pagando promessa, ritual, fazendo crisma. Só se torna filho de Deus se tiver o poder de ser feito filho de Deus. E quem é que tem o poder de nos fazer filho de Deus? Deus. Então isso é que é o novo nascimento. O Espírito Santo trazer Jesus para o nosso coração. Vamos ver outro texto que mostra isso. Tito 3. Tito 3. A partir do versículo 3. Tito 3, a partir do verso 3. Vejamos o que é que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Tito 3, a partir do 3. Amém? Tito é antes de Hebreus. Antes de Hebreus. Ok? Amém, irmãos? Amém. Posso ler? Olha o que é que diz a Bíblia. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que coisa profunda. O Espírito Santo nos regenerou, nos transformou, mediante quem? Jesus Cristo. Então, o que é uma experiência de novo nascimento? É o Espírito Santo trazendo a vida de Jesus ao nosso coração. Isso é nascer de novo. É ter a vida eterna. Amém? Vejamos outro texto que prova isso. Antes de eu ler, deu para entender o que é o novo nascimento? Sim ou não? Vou repetir. Novo nascimento é quando o Espírito Santo, pela fé que você tem no sacrifício de Cristo, traz Jesus ao teu coração, faz você ressuscitar espiritualmente, te regenera e traz a vida de Cristo para o teu espírito. Você nascer de novo. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses São filhos de chamados Deus. filhos de Deus. Exatamente. A gente vai ver esse texto já já. Ladrão da cruz.
E aí? O ladrão da cruz, ela disse, quando o ladrão da cruz falou assim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A semente de Cristo estava entrando ali nele. E veja que Jesus ali ainda não estava ressuscitado. E aí, irmãos? Vai passar, é só uma nuvem. O Espírito Santo estava tocando nele, né? O Espírito Santo estava tocando nele. Capa a Bíblia aí por enquanto. Irmãos, é o seguinte, ó. Se há pouquinho não vai engrossar não. Quer dizer, eu acho. O ladrão da cruz, ele teve fé em Jesus. E naquele momento, ele entra no céu com Jesus. Porque Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é hoje, não é amanhã. Hoje. A experiência do ladrão da cruz, de novo nascimento, foi instantânea quando ele entra no céu. Agora, o ladrão da cruz não teve a condição de experimentar o que nós experimentamos aqui com a vida eterna. Por quê? Porque mostra que em qualquer situação que uma pessoa depositar fé em Jesus, ela é salva, mesmo no final da vida. Ele reconheceu e creu. Reconheceu e creu. Mas ele teve a experiência que nós temos de regeneração? Não necessariamente. Mas ele só pôde entrar no céu porque nasceu de novo. Qual foi o momento que ele nasceu de novo? Quando ele creu. Viu como a regrinha que eu falei no começo está entrando em prática? Só dá para ir até aí. O que é que a gente sabe? Que ele foi para o céu. Hoje estarás comigo no paraíso. Como é que isso se deu? Só sei que ele creu e foi salvo. Então pronto. Aí tem gente que fica especulando. Não, foi isso, não, foi aquilo. Não. Ele creu e foi para o céu. Agora a experiência de novo nascimento que eu estou falando, que traz mudança de vida, de regeneração, ela é algo que se vive. E quando você viver nesse mundo, você vai usufruir da vida eterna. Diga, irmão. Não, ele não é o Pai. Ele é um com o Pai. Não. Ali na cruz, Jesus foi com o ladrão para o paraíso, convertido, porque Jesus continuou vivo no Espírito. Jesus, como homem, tinha espírito. O Espírito de Cristo era imortal. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo foi justificado em espírito. O espírito do homem, sim. E a vida eterna está no nosso espírito. Então, o ladrão da cruz foi salvo. Agora, ele não teve a experiência que nós temos, porque não deu tempo. Mas se ele entrou no céu, ele foi regenerado. Porque Jesus disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Entendeu? Mas Jesus não é o Pai. Jesus é um com o Pai. Uma coisa é o Pai, outra coisa é o Filho. Jesus é Filho de Deus igual ao Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quer dizer, se Cristo estava no princípio com Deus, então ele não pode ser esse Deus. Porque quem está com alguém. Então Cristo estava com o Pai na eternidade, eternamente gerado dele. E esse Cristo, que não é o Pai, mas tem a natureza do Pai, se fez carne e morreu por nós. E ressuscitou. Deu para entender, irmão? Então Jesus não é o Pai, é distinto dele. Uma coisa é o Pai, outra é o Filho. Eles são uma trindade. Triunidade. Amai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mesmo a pessoa não merecendo, e às vezes no campo terreno a pessoa não merece, o crente é diferente. O crente ama até quem não merece. Por quê? Porque ele tem o amor de Deus no coração. Por isso que Jesus disse, se vocês amardes somente quem vos ama, que diferença tem? Os publicanos fazem o mesmo. Agora, amai os vossos inimigos. Aí é que está a questão. Amar com quem a gente tem afinidade é bom. Agora, amar quem nos ofende é difícil. Mas para o crente não é. Por quê? Porque o crente tem o amor de Deus derramado no coração. Agora, o que é que pode acontecer? A pessoa não querer aproximação. Por isso que Paulo diz, se depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Quer dizer, se depender da gente, vamos ter paz. E se o outro lado não quiser paz, problema dele. Eu vou buscar paz.